Qual o pior câncer? Qual o câncer que mais mata, né? Essa pergunta é bem curiosa porque, naturalmente, por eu ser neurocirurgião, o paciente imagina, ou aqui alguém do comentário imagina que fez essa pergunta, né? Que eu vou dizer o câncer cerebral. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês porque essa pergunta não é tão bem feita e às vezes nem faz tanto sentido, né? Em primeiro lugar, você tem que entender que algumas métricas a gente utiliza. A primeira métrica que a gente utiliza quando vai estudar câncer de maneira geral, a incidência. Que é o que? São os tumores que mais aparecem. A gente sabe classicamente, né? Mama em mulher, então ele é o mais comum, né? Próstata em homem. E depois vem pulmão, gastrointestinal, que normalmente, né, a gente pega uns 5 cânceres mais comuns, eles perfazem quase 70% dos casos de câncer. Isso tem dados do INCA, tem dados também do NIH lá norte-americano, e a gente consegue ver isso. Mas quando você pensa no pior câncer, você não quer saber o mais frequente, você quer saber o que mais mata. Quando a gente pensa em letalidade, apesar de não ser o primeiro mais comum, o câncer de pulmão, ele ganha um espaço, né? E acaba sendo o mais letal, o que mais mata, de um modo geral, é o câncer de pulmão, né? Mas por que às vezes também essa pergunta não faz sentido? Porque você pode imaginar e dizer assim, ah não, Júlio, mas eu vi que alguns cânceres, né? Tumores cerebrais malignos, eles têm uma sobrevida, o tempo de vida do paciente mais curto, até do que o próprio câncer de pulmão. Até porque o câncer de pulmão tem muitos subtipos, né? E realmente faz sentido essa pergunta. Mas o que vocês têm que entender? Duas coisas são muito importantes quando a gente faz câncer. Até mais importante do que o local, até mais importante às vezes do que o subtipo. É o tempo do diagnóstico. Por quê? Só para você entender. Se a gente, óbvio que hoje a gente não tem exames para fazer isso, mas se a gente conseguisse ver o que acontece na célula e ver-se que uma célula, uma quantidade pequenininha de célula, começasse a ficar normal e a gente tratasse dela, pronto, seria a cura para o câncer. Porque o câncer nada mais é, e eu tenho um vídeo aqui falando isso, células que crescem de forma desorganizada e anormal. Começam a formar um tecido, perde várias características funcionais do tecido original e basicamente o que ela faz é consumir nossa energia, crescer o volume de tamanho, né, migrar para os outros órgãos e muitas vezes o que vai acontecer, ela vai matar a pessoa, o hospedeiro que está ali com ela, se você não fizer nada, né? E aí, por que eu estou dando esse exemplo da célulazinha pequena? Porque quanto antes você descobrir o câncer, melhor. Quanto antes você descobre o tumor, melhor para tratar. Porque você vai conseguir fazer a medicação e conseguir controlar aquele tumor, fazer a cirurgia e tirar todas as células, uma célula com margem, né? Fazer a radioterapia, que é local, e conseguir controlar aquilo. Então, perceba que o tempo do diagnóstico muitas vezes é até mais relevante do que o subtipo, do que a localização. Então, quando você fala câncer de mama, câncer de pulmão, tumor cerebral, né, vai depender, ou câncer no cérebro, né, vai depender muito do tamanho que está. Então, você dizer só o nome ou o local, o tecido que está, não vai dizer muito sobre a gravidade. Como eu falei com você, se você quiser saber o pior, o mais grave, estatisticamente, o câncer de pulmão vai ter um destaque. Se você quiser saber até dentro do câncer de pulmão, o mais grave vai ter subtipos de câncer de pulmão. Pele é a mesma coisa, né? Que é um dos mais comuns, a gente tem o melanoma, que é um pouco mais agressivo. Então o que é que você percebe? Esqueça tentar escalonar qual é o pior. Esqueça isso, porque isso não vai te ajudar. Em primeiro lugar, qualquer pessoa pode ter câncer em qualquer órgão. E quando acontece com a gente ou com um parente da gente, não é só o órgão mais relevante, mas sim que situação tá. Daí vem uma das coisas mais importantes quando a gente fala de oncologia, o que mais revolucionou. O que mais revolucionou não foi remédio, o que mais revolucionou foram os diagnósticos preventivos, os exames preventivos, o diagnóstico precoce. Porque você consegue descobrir um câncer de colo de útero in situ, ali no local você tira e cura. Com um procedimento simples. Você descobre o câncer de mama in situ no local, através da tiragem, você tira, cura, só com a cirurgia. Muitas vezes não vai precisar de quimioterapia, não vai precisar de radioterapia. Então perceba o quanto a revolução não está só no tratamento. Óbvio que o tratamento eu vou falar depois, ele ajuda bastante. Mas a descoberta precoce. Por isso que você tem que se preocupar, geralmente, com o avançar da idade. Porque a grande maioria dos cânceres vão acontecer depois dos seus 50 anos de idade. Ah, Júlio, mas na minha família teve um câncer de mama precoce. Tudo bem, aí é diferente. Ah, na minha família teve câncer de cólon
e intestino precoce. Aí é diferente, mas a grande maioria das pessoas vai começar a fazer os exames preventivos de triagem, tudo isso a partir ali dos 40 anos de idade. Aí vai depender se é colonoscopia, vai depender se é mamografia, se é o toque retal e o PSA, se é a dermatoscopia, o dermatologista te olhar. Eu sou surfista, eu nado no sol, eu moro num local que eu tomo muito sol, trabalho muito na rua. Ele vai ter que olhar seu corpo e ver para identificar o câncer de pele precoce. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Eu sei que uma coisa é polêmica e vocês fazem uma pergunta objetiva e eu tento explicitar aqui para vocês, porque às vezes eu entendi a lógica da pergunta de vocês, mas quero mostrar o que é mais relevante, tá bom?